César sempre diz que está em Pipa, Rio Grande do Norte, só para fazer inveja para nós, que estamos aqui no frio. Saulo Aruda tem que ganhar um prêmio, porque todo santo dia ele compra um selo. Obrigado, Saulo. Pessoal, quem diria, hein? Começamos 20 dias atrás. 20 dias atrás. Suzana Tedesco, de Canela, Gramado. Tá friozinho aí na serra? Como é que estamos aí de temperatura? Julian. Boa noite, Julian. Ana Maria Mota, obrigado pelo selo. Doutora Sabrina Reupa, na área, Paraná. Peter Aguirre, boa noite, tamo junto. Mary Alves da Silva, obrigado pelo selo. 20 noites, como o tempo passa, né? Porque isso não se distraia. Estamos na noite 20. Imagina o seguinte. Imagine se você tivesse começado lá no início, aula 1, tivesse pego o seu cadernão, seu caderno, e você tivesse escrito lá, regra 1, regra 2, e você tivesse feito os resumos no seu caderno. Como você estaria agora, nesse exato momento, 20 dias depois? 20 dias depois, como você estaria? Se você tivesse... Larissa Dias, obrigado pela companhia, obrigado aí por estar participando dessa série, brigadão. Obrigado, pessoal. Lígia Uchoa pelo selo, mais pessoas que compraram o selo, acabei não me passando e não citando o nome, mas vai aqui o meu agradecimento. A Cacau Pedrosa diz que fiz, a Luciana diz que fez, Fabiana F3, obrigado pelo selo. Hello, Mr. Jacob. Larissa está dizendo que sempre está por aqui, obrigado. Acompanha o seu trabalho também, obrigado. Queria ter tanto pego desde o começo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Tem uma aluna da mentoria, não vou falar o nome, mas tem uma aluna da mentoria, O Caminho, da Lago Acessórios, obrigado. Marilena Vogues, 25 folhas até hoje no meu caderno, obrigado. Remax Way. Remax é uma companhia de venda de imóveis, uma imobiliária muito forte aqui nos Estados Unidos, e pelo símbolo Gustavo Pitt, obrigado. E a Remax é muito forte aqui na área de imobiliária. Salto, São Paulo, mas estava falando, e aí eu recebi uma mensagem hoje dessa mentorada. Eu não respondi porque não deu tempo, mas por que esse conteúdo é tão importante? Essa série de lives, por que ela é tão importante? Ela é tão importante porque ela muda a nós. A mudança mais importante, a mudança mais significativa na nossa vida não é a mudança da realidade, porque a realidade ela muda o tempo inteiro. Você hoje está com um problema, hoje sua criança está doente e aí o resto nada mais importa, você está preocupado com a doença da criança. Amanhã acontece isso, depois. Então a nossa condição de vida, a realidade externa, ela supostamente é problemática, ela sempre vai ter problemas não, adversidades, coisas que você vai ter que lidar. Agora, a grande mudança, isso que você tem que colocar na sua cabeça, a grande mudança é aquela mudança que acontece em nós. Porque a realidade, ela acontece, ela surge, ela emerge a partir de nós. Então, todo ganho pessoal, toda mudança pessoal, ela é uma mudança que afeta todos os aspectos da nossa vida e ela tende a ser uma mudança permanente. Então, o que acontece? Alguém falou, por que na mentoria só tem 18 lives? Não.
entendi. Alguém comentou, talvez tenha falado já da plataforma da mentoria Vida Sem Limites. Só vai ter 18 porque as lives ainda estão acontecendo. Então, na medida que elas vão acontecendo, a gente vai baixando elas na plataforma, mas amanhã já todas estarão lá. Dreia diz: entrei na mentoria Minha Vida Sem Limites, estou ansiosa por mais conhecimento. O mais surpreendente é que a mentoria Vida Sem Limites não é uma mentoria onde você vai adquirir mais conhecimento. Essa mentoria ela foi programada para você desenvolver consciência. Então nós vamos trabalhar a elevação do seu nível de consciência. A a série 20 regras fundamentais para a vida é sobre conhecimento. Por quê? Porque a gente precisa pavimentar o caminho da transformação. Jô, obrigado. Então o que eu quero... Antes da gente começar, enquanto o pessoal está chegando, as pessoas ainda estão chegando, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tá tudo bem? A mentoria, Fernanda, a mentoria não vai estar no clube. Existem mentorias específicas para o clube dos 5% e a mentoria Vida Sem Limites, ela não vai estar no clube. No clube nós estamos fazendo a mentoria 2023, o ano. E amanhã nós vamos ter o módulo 6 e são 16 módulos. Então nós vamos trabalhar 10 módulos ainda dessa mentoria. E aliás, deixa eu contar uma coisa estranha para vocês. Interessante. A aula no clube, as inscrições do clube estão fechadas, mas a aula no clube amanhã, ela vai ser sobre imaginação. E hoje eu estava preparando a aula e eu procurei uns livros antigos e eu achei esse livro aqui, tá? Handbook of Creativity. E aí o que aconteceu? Tá travando, pessoal? Tá travando? O clube tá fechado, Vitória, não tem como entrar agora. Tá fechando, pessoal? Tá travando? Tá tudo bem? Tá travando? Tem pessoas dizendo que tá travando, não sei se é o meu ou se é... Bom, deixa eu continuar. Então, esse livro não tá travando, tá bom. Esse livro aqui, para vocês terem uma ideia, eu lembrei do dia que eu comprei esse livro. Esse livro aqui, ele custou $150. E foi um dos períodos da minha vida que eu menos tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para nada. Eu estava assim, esgotado. Sabe aquela... A gente faz a rapa do tacho, a gente tira todas as moedas dos porquinhos para sobreviver. E eu estava nessa fase da minha vida. E eu comprei esse livro. Por quê? Porque eu precisava ele é um livro referência sobre criatividade. Eu ia escrever um livro, eu estava escrevendo um livro onde eu tinha um capítulo sobre criatividade e eu precisava desse livro. Esse livro me custou $150. Eu quase chorei quando comprei esse livro. E sabe o que é engraçado? Hoje eu perguntei o seguinte, cara, se eu não tivesse comprado esse livro, que diferença esses $150 teriam feito na minha vida? Nenhuma, teria gasto eles de qualquer forma. Vocês estão entendendo? Então o que acontece? Eu peguei e eu comprei o livro, eu gastei 150. Na época eu não tinha $20 sobrando. E eu paguei $150. Isso são quase R$700 num livro. Imagina pagar R$700 num livro quando você não tem dinheiro. Só que hoje eu tenho o livro, eu escrevi o livro, eu desenvolvi muito o meu conhecimento, o meu entendimento sobre criatividade. $150 não fazem falta nenhuma. Então isso é interessante muitas vezes. A gente se apega muito ao dinheiro, mas no final das contas, aquilo que você investe em você sempre tem retorno grande.
Vamos lá então, pessoal. Vou fechar aqui. Vamos fazer o nosso movimento de chamar a galera. Hoje é domingo, vamos acordar, o fluxo de saída determina o fluxo de entrada. Se você busca conhecimento, se você busca transformação, a melhor maneira é você compartilhar conhecimento, compartilhar transformação. Hoje nós vamos falar sobre os pontos necessários para você viver da consciência. Então pronto, mandei uns 40 convites, tá? E eu vou fechar aqui os comentários para a gente se focar, tá? Para a gente se focar no nosso conteúdo de hoje, que é bombástico, tá? O nosso conteúdo é bombástico. Nós estamos na noite 20, a 19ª regra, tá? É a 19ª regra, acho que tá errado aqui, alguém escreveu regra 20, é a 19ª regra. E qual é o objetivo? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos fazendo essa série de 20 aulas, essa série de regras fundamentais para a vida? Então, basicamente, nós falamos lá que nós iríamos toda noite passar uma regra fundamental para a vida, com 3 objetivos bem claros, bem práticos e bem objetivos. Um objetivo era ajudar você a entender melhor quem você é, tá? O segundo objetivo era ajudar você a entender melhor o que você quer. E eu dizia lá no início que é nem tanto o que você quer, é mais o que você precisa. Então pense comigo, tá? Nós estamos nos focando aqui para primeiro entender melhor quem você é. Isso é extremamente importante, você se conhecer melhor, você entender quem você é. E o que você quer, na verdade? O que você busca? O que você precisa? Porque muitas vezes a gente coloca a escada contra a parede e a gente faz o esforço danado e acelera o processo, fica estressado para subir essa escada. E aí quando chega lá em cima, a gente vê que não era isso que a gente queria. Então quando a escada está escorada contra a parede errada, todo esforço para chegar lá em cima o mais rápido possível só nos leva a chegar mais rápido onde a gente não quer chegar. Então é importante a gente saber o que a gente quer e por que a gente quer isso. E aí o terceiro ponto dos 3, o terceiro ponto é como alcançar isso. Então eu até desafio você um pouco, tá? Para você que quer crescer na vida, que quer ter uma vida mais leve, uma vida mais espontânea, para você que quer ter uma vida mais na boa, esses 3 objetivos, eles sempre têm que estar em cima da mesa. Você sempre tem que estar se perguntando, mas quem sou eu? E não de uma maneira filosófica, não para você ficar filosofando, mas para você se libertar daquilo que você não é. Para você se libertar das ilusões. E acho que foi Aristóteles que disse que uma vida não examinada é uma vida que não vale a pena ser vivida. Olha que interessante. Eu quando aprendi isso nas aulas de filosofia, eu levei isso muito a sério. Examinar a nossa vida. Você examinar a vida que não é examinada, se você simplesmente vive a vida, mas não é aquele examinar cheio de culpa, cheio de rancor, de ressentimento, de remorso. Não é o analisar para trás, é o analisar para frente. O que isso quer dizer? Você olha para a sua vida, você busca cada vez mais compreender as coisas fundamentais, as coisas essenciais para você viver melhor e não para você se encher de culpa e de remorso. E também o que você quer. Porque imagina você passar a vida correndo atrás daquilo que você acha que é importante e no final você chega lá e você descobre que isso não é importante. Foi feita uma pesquisa uma vez que perguntaram para as pessoas
Isso era uma entrevista assim. Uma multidão. Isso significa que você... Porque o trabalho, quando ele é... O trabalho certo, o trabalho correto, ele é uma coisa que gratifica. Eu, por exemplo, quando eu morrer diante do leito da morte, certamente eu não vou dizer eu queria ter feito menos lives, eu queria ter ensinado menos as pessoas. Eu tenho quase certeza que eu vou pensar, meu Deus, talvez eu poderia ter ajudado mais pessoas a mudar, a se entender melhor. Então isso para mim não é trabalho, isso é uma missão. Então muitas vezes as pessoas pensam que trabalho não é bom porque as pessoas no leito da morte elas desejam ter trabalhado menos. Depende do que é o trabalho para você. Então se eu puder, se no dia da minha morte eu entender que existe uma pessoa ou duas que eu poderia ter tocado a vida, que eu poderia ter mudado e eu perceber que eu não fiz isso, talvez isso seria um motivo para eu dizer não. Se eu começasse de novo, eu iria insistir mais. Eu teria insistido mais. Eu não teria deixado ninguém para trás só porque a pessoa não entendeu da importância da transformação que elevar o nível de consciência traz. Então nós vimos esses 3 objetivos, tá? E nós trabalhamos profundamente isso. Como entender melhor quem você é, o que você quer e como alcançar isso. Isso são pontos que, se eu fosse você, eu colocaria e deixaria na minha mesa para sempre. E qual é o objetivo hoje? Nosso objetivo hoje é um complemento da aula de ontem. O que nós vimos ontem? Só para recapitular, para começar o conteúdo de hoje. Ontem nós vimos, vamos ver se o pessoal está atento aqui. Ontem nós vimos o quê? Nós vimos que existem 3 pontos onde nós nos focamos toda vez que nós queremos alcançar, quando nós pensamos em mudar. Nós nos focamos em 3 pontos. Quais são esses 3 pontos? O primeiro, nós queremos mudar os nossos resultados. O segundo, nós queremos mudar os nossos métodos. O terceiro, nós queremos mudar nossa identidade. Então, esses 3 pontos, eles sempre são o nosso alvo principal quando nós queremos mudar. Mudar os resultados significa o quê? Mudar os resultados, me ajudem aqui. Mudar os resultados significa mudar aquilo que a gente obtém, tá? Mudar os métodos significa mudar aquilo que a gente faz. Mudar a identidade significa aquilo que a gente acredita. Então, geralmente, quando se pensa em mudança, é exatamente isso, Vicente. Quando a gente pensa em mudança, ou a gente quer mudar os resultados, ou a gente quer mudar aquilo que a gente faz, ou a gente quer mudar aquilo que a gente acredita. Então, a gente trabalhou isso a fundo ontem. E o que nós entendemos? Nós entendemos que existe uma deficiência nisso aqui. Por isso é tão difícil mudar. Agora, vou abrir os comentários e tá valendo um livro, Óbvio que Ignoramos. Otávio, anota aí quem vai ser o primeiro que vai responder o que eu vou te dizer. Por que... A primeira pessoa que vai responder o que eu vou falar aqui vai ganhar um livro Óbvio que Ignoramos. Por que esses 3 métodos não funcionam? Por que esses métodos não funcionam? A resposta tem que ser inteira.
Por que esses 3 métodos não funcionam? Porque acho que vamos valer aqui a primeira resposta certa. Teria sido a resposta do... Dá uma olhada aí para mim, a primeira pessoa que respondeu corretamente, tá? Então eu vou tirar os comentários porque a resposta já saiu. Porque, veja, quando você quer mudar o que você obtém, o que você faz, a identidade, o que você acredita, quando você se foca nesses 4 níveis, você ignora um 4º ponto da mudança, que é o mais importante, que é mudar aquilo que você é, que é o seu nível de consciência. O que você é? Você não é aquilo que você acredita. Você é aquele que acredita. Existe algo mais além para aquilo que você acredita. Então, quando você quer mudar a sua identidade, você geralmente quer mudar as suas crenças, você quer mudar a sua mente, você quer fazer uma reprogramação, você quer fazer essas coisas. Mas isso é muito difícil de fazer. Não é que isso é impossível, isso é muito difícil de fazer. É muito mais fácil você transcender tudo isso acessando aquilo que você é para além daquilo que você acredita, que é o seu eu verdadeiro. Então, nós vimos isso na noite de ontem. E aí nós vimos que para você criar a sua realidade de modo consciente, você precisa fazer essa transcendência, você precisa se dissociar da sua mente, você precisa abrir mão da sua identidade, aquilo que Jesus provavelmente quis dizer quando ele disse renuncia a ti mesmo, tá? Então o que é renunciar a si mesmo? É abrir mão daquilo que você pensa sobre si. Então o que acontece? Porque Jesus nunca ia dizer renuncia a quem você verdadeiramente é. Como é que você vai renunciar àquilo que você verdadeiramente é? Isso não faria sentido. Então, o que ele quer dizer com renuncia a ti mesmo? É você abrir mão do que você acredita. E muito do que você acredita são desejos, são necessidades. Mas por que você tem esses desejos e essas necessidades? Você tem esses desejos e essas necessidades porque você não sabe mais quem você é, e essa falta de consciência de quem você é cria uma sensação de vazio, de incompletude. Isso que nós explicamos lá nas primeiras aulas. Então ontem nós vimos isso e hoje nós vamos ver como você cria a sua realidade de modo consciente a partir da consciência. Esse é o nosso objetivo da regra 19. Nessa regra, na aula de hoje, eu vou te mostrar o que você precisa fazer, para começar a criar, preste atenção, a criar a sua realidade de modo consciente. O que isso significa? A maioria de nós cria a sua realidade por omissão. Todos nós criamos nossa realidade. Nós também já falamos sobre isso ao longo dessa série. Você cria a sua realidade. Até numa outra noite eu falei que eu achava engraçado que as pessoas dizem você precisa ser o protagonista da sua vida. Todos nós somos protagonistas da nossa vida. Lembram disso? Você pode ser a pessoa mais miserável do mundo. E mesmo assim, você é protagonista da sua vida. Você protagoniza uma vida miserável. Imagina, o que é ser protagonista? É você fazer o papel principal. Você é o papel principal da sua vida. Vamos supor que o seu papel é de uma pessoa que se vitimiza. Você é vitimista. Você vive achando que uma outra pessoa inferniza a sua vida. Então, você não é o protagonista da sua vida? Claro que você é. Mas qual é o seu
papel que você protagoniza? O papel de uma vítima, de uma pessoa vitimizada. Mas isso ainda é uma escolha sua. Então você é o protagonista da sua vida, independente do tipo de vida que você leva. E o que acontece? Existem duas maneiras, nós vimos isso ontem, existem duas maneiras de você criar a sua realidade. Uma é você criar a sua realidade de maneira consciente, é como você constrói uma casa. Imagina se você criasse uma casa sem planejar, sem pensar, sem ter material. Tudo depende do tipo de casa que você quer criar. Se você quer criar, como diz aqui a nossa autora, se você quer criar um castelo, se você quer criar um castelo, você precisa ter muita liberdade para isso. Agora, se você quer criar um barraco, você não precisa, você junta uns caquinhos ali, uns caquinhos lá, um papelão, uma tábua, uns arame, coisa assim, umas estacas, e você constrói. Então, que tipo de vida você quer construir? Muitas pessoas constroem inconscientemente. E aí, mesmo que você, nós vimos isso também numa aula, mesmo que você constrói, mesmo que suas escolhas sejam inconscientes, tu ainda vai sofrer as consequências das suas escolhas. Vocês lembram disso? E o que é? Quanto mais inconscientemente você escolhe, você cria a sua realidade, eu chamo isso de criar por omissão, mais você sofre. E o sofrimento, ele tem um propósito. O propósito do sofrimento é dizer, cara, acorda. Você está criando a sua realidade de maneira inconsciente. Então a dor, o sofrimento, a dor psicológica, essas coisas que você sente, elas têm um propósito. A gente acha que não. A gente acha que, por que eu estou sofrendo tanto? Você está sofrendo tanto porque as coisas que você cria são criadas de maneira inconsequente, e as consequências, elas estão te alertando, cara, não é esse o caminho. Como eu sei disso? Porque eu não sei de onde isso veio. Eu nasci numa família de colonos, pequenos agricultores rurais, agricultura familiar. Nós plantava milho e soja com aquelas máquinas de bater, tec, e colhia à mão. Porque era tudo uns peral, umas ladeiras, um cerro, não podia subir máquina nem nada. E o que acontece? Eu não sei de onde eu tive a ideia de que eu ia ser escritor. Contra todas as perspectivas do mundo, eu nem estudar eu não podia. Quando terminou a 8ª série, porque eu tinha que caminhar todo dia 2,5 km, caminhar a pé, com chinelinho de dedo, às vezes um frio de 0 graus, eu tinha que atravessar o potreiro. Potreiro é um gramado, um pasto onde o gado pastava. Eu tinha que atravessar esse pasto de manhã cedo. E no Rio Grande do Sul, onde eu morava, lá na fronteira com a Argentina, dá muita geada. O que é geada? Cai muito orvalho durante a noite por causa da umidade, e o frio congela esse orvalho. Então, tu imagina, eu tinha que ir com um chinelo de dedo pisando em cima do gelo. E eu chegava na escola, depois de caminhar 2h30, com aqueles dedão roxo de frio. E aí eu tinha que sentar numa cadeira lá, com aqueles dedão, com chinelo de dedo. Eu quase morria de frio. Não prestava atenção na aula, ficava batendo queixo. Às vezes ainda gripado, resfriado. Então, assim, não tinha o que estudar muito. Mas alguma coisa aconteceu em mim que eu gostava muito de ler. E eu lia, mas eu tinha apoio dos pais para ler? Negativo. Para o meu pai, ler e estudar era coisa de vagabundo. Gente que não quer trabalhar. E ele dizia, eu não vou criar vagabundo. E ele tinha uns vizinhos que estudavam. E aí ele dizia, olha, esses vagabundos vivem às custas dos pais, não trabalham. Então a disciplina ali era trabalhar, forçado. E aí eu ganhei uns gibi de um tio meu que morava na cidade, e uns livros.
Gigante Relaxado, tinha A Vaca Malhada, livros infantis que ele trouxe, que acho que as crianças dele não liam mais, e trouxe para mim, porque ele sabia que eu lia muito. E um dia a mãe queimou esses livros. Por quê? Por 2 motivos. E eu chorei uma semana inteira, porque ela tinha destruído a única coisa que eu realmente tinha, que eu gostava. Não tinha nem o que brincar, porque vivia no meio do mato. Então, primeiro ela dizia o seguinte, que era para trabalhar em vez de ficar lendo. Segundo, que ela tinha um amigo que lia muito, que era professor e que enlouqueceu, e que ela não ia ter um filho louco por causa disso. Então assim, eu não tinha muito incentivo nem nada, mas eu sempre tinha aquela desobediência de ler. Mesmo que eu era proibido de ler, eu desobedecia a todo mundo e eu lia. E isso fez com que eu passasse por todo e qualquer tipo de situação. Mas depois, mais tarde, isso fez com que eu fosse para o seminário, estudar para ser padre. E lá no seminário, por pura coincidência ou não, eu passei todo o tempo trabalhando na biblioteca. Então eu tinha aquele acesso a livros de uma maneira assim, né, que eu nunca imaginei. E aquilo me deu uma vantagem enorme, porque eu conhecia os livros, eu conhecia os autores, eu li todos os clássicos da literatura que você pode imaginar, e o meu sonho sempre era ser escritor. E eu sempre quis 2 coisas na minha vida. Não sei se isso combina com você. Eu queria reconhecimento, eu queria que alguém olhasse para mim e dissesse, opa, olha esse cara que legal. E a segunda coisa, eu queria ter dinheiro. E o reconhecimento e o dinheiro que eu imaginei alcançar na vida era através dos livros. Mas qual era a minha chance de um dia escrever um livro e ganhar dinheiro com isso? Nenhuma. Os meus amigos me diziam que eu ia morrer de fome, que eu era louco, só que eu me apegava a uma pessoa, por isso eu tenho uma admiração muito grande por ele. Paulo Coelho. Por quê? Porque eu olhava, eu gostava, na época era meio adolescente ainda, eu lia muitos livros do Paulo Coelho. O Alquimista, Diário de um Mago, Verônica de Cida e Moreira, todos esses livros eu lia. E eu via que eu estudava a vida do Paulo Coelho, e eu sabia que o Paulo Coelho tinha muito dinheiro. Eu pensei, então, se uma pessoa no mundo consegue ganhar dinheiro escrevendo, e essa pessoa, e na época ele morava num castelo no interior da França, eu digo, se ele mora num castelo no interior da França, eu ao menos vou poder pagar aluguel e minhas contas com os livros que eu vou escrever. E isso foi uma coisa que sempre esteve presente. Eu queria ter dinheiro e reconhecimento. E aí chegou o momento em que eu consegui emplacar um livro, que era o Óbvio que Ignoramos, se tornou um mega sucesso. Comecei a ganhar dinheiro, muitas palestras, muito convite para palestra e o reconhecimento também. Só que isso me jogou num buraco. Por quê? Porque tudo que eu sempre esperei do reconhecimento e do dinheiro não apareceu. E eu comecei a ficar assim completamente desiludido. Eu tinha conquistas práticas, reconhecimento, reportagens na Folha de São Paulo, na revista Veja, e eu me sentia até mal com isso. E aí eu pensei, então eu vou começar a fazer outras coisas. E aí eu me dediquei, eu já era formado em filosofia, e eu pensei, eu vou fazer um mestrado em filosofia. Eu sempre gostei de entender como nós criamos o conhecimento e como nós nos relacionamos com o mundo a partir do que nós sabemos. Então eu sempre me debrucei em 2 áreas. Psicologia da cognição. Cognição é como a gente produz o conhecimento. Então, a psicologia da cognição e a filosofia da mente. Eu sempre quis entender como funciona a nossa mente. E aí,
eu estava estudando, fazendo meu projeto de mestrado, e aí eu me deparei com dois autores que criaram uma teoria chamada Teoria da Cognição de Santiago. E são dois cientistas chilenos, chamados Humberto Maturana e Francisco Varela. E eu comecei a estudar o que eles escreveram, porque eu precisava disso para o meu projeto de mestrado. E numa passagem daquela teoria, eles disseram uma coisa que explodiu minha cabeça. Eles falaram o seguinte, que nós, seres humanos, que nós usamos a mesma capacidade que nós possuímos para imaginar coisas, ter ideias, projetar a construção de objetos, que nós usamos essa mesma capacidade para criar uma imagem virtual de nós mesmos. Isso até eu escrevi isso no Óbvio que Ignoramos, num capítulo, para quem tem o livro, num capítulo chamado A Lição de Delfos, no capítulo 6. E o que acontece, tá? Tinha uma passagem, logo depois dessa parte, que disse o seguinte, que nós usamos essa capacidade para criar um eu à parte, para além daquilo que somos. E eu tinha um incidente que tinha acontecido comigo, que era o seguinte, eu era muito fã do Nirvana, eu achava o Kurt Cobain, na fase do grunge, eu achava ele o máximo. Aquela rebeldia, aquela cara de... Eu nem sabia que ele estava chapado o tempo todo, mas eu achava aquela cara de sonso, aquele cabelo desleixado. Eu achava aquilo o máximo. E aí ele pegava a guitarra e jogava contra a bateria. E tinha, como todo jovem saindo da adolescência, tinha aquela mulherada e também a juventude, a rapaziada, ficavam louco com isso. E eu pensei o seguinte, meu Deus do céu, isso que é viver. Ser um Kurt Cobain. O cara tem dinheiro, o cara tem fama, o cara é bonito, o cara tem tudo, é novo. Mas eu não conhecia a história dele. E aí passaram-se alguns meses e eu falava do Kurt Cobain. E aí, um domingo, eu abri o jornal Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul. E estava estampada a foto do Kurt Cobain, que tinham achado ele morto na mansão dele em Seattle, Washington. E ele já estava 3 dias morto. E que ele tinha deixado um bilhete. E eu até hoje guardo esse bilhete. O bilhete dizia que se é para viver de mentira, é melhor morrer. E aquilo me chocou muito, porque ele era o ápice, na minha interpretação, do que o ser humano poderia alcançar. Era um eu que eu queria ser. E aí, aquele incidente, ele tinha mexido tanto comigo que eu realmente carregava isso muito ao longo da minha vida, eu tinha isso muito presente. Então, o que acontece? Quando eu li aquilo do Humberto Maturana e do Francisco Varela, de que nós criamos um eu à parte para além daquilo que nós somos, aquela história do Kurt Cobain que eu tinha vivido anos antes, talvez uma década antes, aquilo veio muito vívido na minha cabeça. E aí eu comecei a tentar compreender quem nós verdadeiramente somos. Por que nós sofremos tanto?
E isso me levou a ontem eu mostrei alguns livros que são interessantes a gente refletir, mas isso me levou a um mergulho de quase 15 anos na tentativa de entender o que nós verdadeiramente somos. Por que nós sofremos tanto? Por que nós temos tanta incapacidade de viver uma vida natural, uma vida leve? E aí, quando eu descobri, a partir daquela citação de que nós temos um eu à parte, quando eu comecei a entender que tudo que nós vivemos nasce de uma visão distorcida que nós temos sobre nós mesmos, e de que tudo que as pessoas buscam é aprimorar, até mesmo as universidades, aprimorar a nossa noção de eu falsa, o falso eu. E quando eu aprendi a transcender isso, a minha vida mudou de uma maneira tão intensa, tão fora de parâmetros. Se você olhar, se eu fizesse uma comparação, há 10 anos atrás, eu não fiz plástica, não fiz botox, não fiz nada, mas eu era mais velho lá do que eu sou agora. Eu era mais velho aos 25 do que aos 35, aos 45 do que aos 35. Porque a vivacidade da vida, ela é eterna. A vida é eterna. E quando você bloqueia a vida, o seu corpo sofre mais, ele se torna mais pesado. Mas quando eu comecei a ter essas mudanças, as pessoas do meu convívio próximo, elas começaram a querer aquilo que eu tinha. O que você fez? O que você faz? O que aconteceu? A paz, a tranquilidade, a alegria, a simplicidade. Eu sempre era uma pessoa estourada, uma pessoa rebelde, uma pessoa revoltada, uma pessoa... eu me considerava, de certa forma, uma vítima, um injustiçado do mundo, até pela minha história, a minha origem. Eu olhava assim e dizia, se eu tivesse tido a oportunidade daquelas pessoas, se eu não tivesse nascido num ambiente tão ruim, se eu ao menos pudesse ter feito uma faculdade decente, não tivesse que trabalhar o dia inteiro para a noite, cansado, já meio dormindo, ir se arrastejando muitas vezes de ônibus para a faculdade, a minha vida seria melhor. E eu tinha todo aquele ranço. E a comunidade onde eu nasci, para vocês terem uma ideia, durante muito tempo foi uma das comunidades onde mais aconteciam suicídios no mundo inteiro. Eu, pessoalmente, eu vi umas 5 pessoas enforcadas na minha vida já. E isso tudo eram marcas que eu carregava comigo, e de repente eu comecei a sentir uma paz, eu comecei a sentir uma alegria, uma simplicidade, mas também uma capacidade de criar coisas meio que inexplicáveis, sem muito esforço, com leveza. E eu comecei a explicar isso para algumas pessoas que queriam saber disso. Algumas correram, porque acharam, isso aí é bobagem, não sei o quê. Mas aconteceu uma coisa importante, interessante. As pessoas que passaram a me ouvir, depois de algum tempo, não 1, 2 dias, depois de 1 ano ou 2, elas começaram a ter os mesmos resultados. Lógico, em dadas proporções, uns mais, outros menos. Mas elas começaram a entender que existe uma relação entre o seu estado de consciência e a realidade à sua volta. Que existe uma relação no modo como você vê a si e ao mundo e as coisas que acontecem na sua vida. E eu lembro, a gente ficava discutindo até a minha formação. Eu parei um pouco de falar sobre filosofia, mas a minha
formação era toda filosófica. Eu era uma pessoa extremamente racional. O meu TCC na formação da filosofia foi Descartes. Eu era aquela pessoa que queria eliminar todas as ilusões. Vamos nos ater à realidade. Eu até escrevi um livro, um romance, chamado O Céu é de Pedra. O segundo se chamava Ilusões Rebeldes. Então eu tinha toda essa inclinação para o racionalismo, para a razão, a supremacia da razão. E de repente eu me vi desafiado em tudo isso, pelas coisas que aconteciam. E na medida que eu fui passando isso para as pessoas, eu fui descobrindo que aquilo que eu tinha formatado na compreensão da minha pesquisa tinha se tornado um método. O que é um método? Um método é uma série de passos que, se você aplicar essa série de passos, você vai ter o resultado. Então, o método X, ele só é validado se ele produz o resultado Y. Mas se o método X é repetido, ele precisa de novo produzir o resultado Y. Se o resultado que o método X produz não é Y, ele não é validado. Então, isso não é um método. Então, o que acontece? O que nós fizemos ao longo dessas 19 noites? Eu quero passar agora o método para você mudar e começar a criar a sua realidade de maneira consciente. Então, eu tinha um método ali. Esse método. E o que a gente fez nessa série de lives, nessa série de aulas? O que a gente fez? O objetivo dessa série de lives é justamente chamar a atenção, provocar a compreensão para essa falsa noção que nós temos sobre nós mesmos. Esse é o ponto principal. É o ponto principal. O que nós fizemos ao longo dessa série de 19 noites aqui? O que nós fizemos? Nós pavimentamos o caminho, nada mais e nada menos do que nós pavimentamos o caminho. Existe um caminho e nós pavimentamos esse caminho para esse método. O que é esse método? Esse método é a criação consciente. Se você não entendeu o que nós falamos aqui, porque você não pode fazer criação consciente a partir do falso eu, a partir de uma falsa noção de si mesmo. Porque o falso eu, a falsa noção de si mesmo é a inconsciência. Então, a inconsciência você cria de modo inconsciente. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que nós temos um método, e esse método, na verdade, tem 3 passos. São 3 passos claros que eu quero que você entenda, tá bom? Então, vamos lá. Qual é esse método? O que você precisa entender? Esquece a ideia de método. O que você precisa entender para você começar a criar a sua realidade de modo consciente? A criação consciente, que te leva a viver uma vida consciente, onde você cria a partir da consciência e não do falso eu, falei isso ontem de noite, tem 8 passos. São 8 coisas que precisam acontecer. Você precisa provocar isso na sua vida para que a sua vida, você consiga assumir o poder da criação na sua vida. E esses 8 passos, eles são divididos em 3 níveis, ou 3 estágios, tá? Então pense o seguinte, você vai ter que criar 3 estágios na sua vida. São 3 estágios. Estágio 1, estágio 2, estágio 3. Qual é o primeiro estágio? O primeiro estágio é o estágio da ruptura. O
que é o estágio da ruptura? Preste bem atenção que isso é muito importante. Talvez a coisa mais importante que você pode entender na sua vida. A ruptura é aquilo que Jesus falou. Renuncie a si mesmo. A ruptura é você se separar da ilusão da sua identidade, que são as suas crenças, as suas convicções, a sua noção de eu, por exemplo. Você pensa, eu sou incapaz, eu sou feio, eu não sou inteligente, eu não mereço, eu nasci um pecador. Isso tudo são crenças, são rótulos. E você precisa criar uma ruptura com isso. Isso é o falso eu. Você precisa abrir mão do seu falso eu. Você precisa parar de se identificar com a mente condicionada. Esse é o primeiro estágio da criação consciente. A ruptura. A maioria das pessoas vão dizer para você o seguinte: você precisa mudar as suas crenças. Você precisa eliminar crenças limitantes. Você precisa fazer uma reprogramação mental. Você precisa, talvez, desbloquear alguma coisa que esteja bloqueada. Eu não sei. As pessoas vão te dizer isso. E eu te digo o seguinte: expliquei ontem de noite por quê. Eu não vou voltar a isso, está claro na aula de ontem. Porque se você é da Vida Sem Limites, da mentoria, você pode assistir a aula de ontem de noite se você perdeu, para você entender por que isso não funciona. Porque eu não estou dizendo que isso não funciona para dizer que os outros não sabem nada e eu sei tudo. Não, isso até funciona. Mas não é o caminho. Você pode aqui fazer pequenas mudanças. A mudança é você criar uma ruptura com a falsa noção de eu. Porque você não é o que você acredita sobre si. Presta atenção. Se você... Olha aqui, ó. Aqui está alguém e você diz: eu acredito em você. Você só pode acreditar num outro se existe um outro. Então, quando você diz assim: eu acredito que eu sou incapaz, então existe o eu que acredita que o eu é incapaz. Então, existe um sujeito e um objeto. Quem é o sujeito e quem é o objeto? Você não pode ser os dois. Eu sou incapaz. Então, existe aquele que é, o eu sou, e esse eu sou acredita que é incapaz. Então, existe esse eu sou que acredita que é incapaz. Mas quem é esse que acredita? Aquele que está por detrás dessa crença é a nossa consciência. Então, o que acontece? Você não pode se tornar um objeto de estudo de si mesmo. Você só pode acreditar que você é incapaz ou não se você tem uma ideia sobre você. A incapacidade, ela é uma ideia. Então, o primeiro estágio é o estágio da ruptura. O que isso significa? Isso significa que você precisa romper com tudo que você acredita sobre si. Quando você vive do falso eu, o que acontece? Você se separa de quem você verdadeiramente é. E você passa a se sentir vazio, vulnerável, frustrado, incompleto, insatisfeito, incapaz. E dessa sensação de vulnerabilidade, dessa sensação de vazio, de fragilidade, você passa a buscar coisas no mundo externo, fora de você, para querer incrementar a ideia que você tem de si mesmo. E isso é o que não funciona. Por quê? Porque você vive com medo, você vive com insegurança, você vive com insatisfação, você vive com ressentimento, você vive com mágoa, você vive com ansiedade, com preocupação, com revolta. Você vive com todos esses sentimentos internamente e você espera que o mundo externo resolva isso para você. Que as coisas do mundo externo melhorem a sua noção de eu. O que você não entende
que é a sua noção de eu, que cria todos esses sentimentos. Ao longo desses 19 encontros, nós trabalhamos fortemente a compreensão de que existe essa diferença entre mente condicionada e consciência. E muitos entenderam isso já. Agora, uma vez que você entendeu isso, falta o lado prático de fazer isso. O lado prático de fazer isso. Eu dei o exemplo ontem de noite, mas vale a pena trazer de volta. O que acontece? Imagina, esses 3 estágios, eles são muito similares ao processo da lagarta. Então você tem aqui uma lagarta, e essa lagarta ela vive se arrastando. Essa lagarta, por si só, ela não faz a mínima ideia de que existe dentro dela uma capacidade de transcender esse estado de lagarta e se tornar uma coisa completamente diferente. Mas para isso acontecer, ela precisa romper com o estado de lagarta. Ela precisa passar por um processo de transformação. Então, o primeiro estágio que você precisa viver é o estágio da ruptura. Você precisa romper com o seu estado natural. O estado natural não, com o seu estado atual. Ao longo desses 19 dias, o que nós fizemos? Basicamente uma coisa só. Ao longo desses 19 dias foi explicado para a lagarta, essa lagarta que se arrasta lentamente pela vida, que é o nosso falso eu, que a transcendência é possível. Que dentro dela existe uma enorme possibilidade de transcendência. Transcender não é mudar. Transcender é ir além. Transcender é passar por. É ir para o outro nível. Então, cuidado para não se iludir, para não deixar o falso eu lhe iludir, achando que essa transcendência já aconteceu. Na verdade, nós só até agora nós pavimentamos o caminho para essa lagarta entender que é possível ela se tornar uma borboleta. A ruptura, que é essa primeira fase que eu falei aqui, significa o que na verdade? A ruptura significa o fim do medo, o fim da escassez, o fim da sensação de falta, o fim do sentimento de que você não é digno, de que você não merece, o fim da falta da sensação de incapacidade, de incompletude, de insegurança, de inveja. Todas essas coisas são coisas que você acredita. E essas coisas você precisa transcender. Enquanto que você acredita em tudo isso, você vai continuar criando essas mesmas coisas na sua realidade. Ou seja, quando você... o que é a ruptura? Quando você passa pelo primeiro estágio, vamos supor, você chegou aqui ao primeiro estágio. Você sai desse estado de medo, de insegurança, de inveja, de ciúme, de incapacidade, de achar que você não é bom o suficiente, de que existe algo errado com você, e você passa a encontrar um lugar de paz, um lugar de serenidade, um lugar de sabedoria, um lugar de plenitude, um lugar de abundância, e isso não é um lugar externo. Isso não é o ambiente externo. O que isso é? Isso é um ambiente interno. Você transcendeu o seu falso eu. Agora você percebeu aquilo que você é, verdadeiramente. Esse é o primeiro estágio, a ruptura. O segundo estágio é a transformação. Usando a comparação com a lagarta, a ruptura é você deixar de ser lagarta. A transformação é quando a lagarta vira um casulo. Ela não é mais lagarta, ela se transformou num casulo. Então, o que aconteceu? A transformação, que é o segundo estágio, é o quê? Você rompeu com a vida atual.
você se desfez do falso eu. E junto com isso, dos dramas do falso eu, das histórias que você conta sobre você, do medo, da ansiedade, da incapacidade, da escassez, da falta, isso ficou para trás. Você agora tem esse estado, esse lugar de plenitude e da abundância em você. Que esse agora é o fundamento da sua vida. Você está em paz com o mundo. Você mudou seu estado. Você não é mais lagarta. Você não está mais assustado, com medo, inseguro, olhando o tempo todo para ver se tem alguma desgraça que vai acontecer. Só que esse estado de transformação vai além da ruptura. O que é o estado de transformação? Agora, no segundo estágio, você precisa convidar o universo com o qual você agora está conectado a agir e a se manifestar através de você. Você não está mais identificado, não existe mais bloqueio, não existe mais separação com o todo. E agora o que você faz? Agora você é o maestro, agora você tem que orquestrar o universo para que ele consiga cumprir com o papel dele, que é criar através de você. E como você faz isso? Você faz isso aprendendo a usar as ferramentas da criação consciente. Usando as palavras de Jesus, você agora precisa aprender a entrar no quarto, fechar a porta, orar em secreto, para que o Pai que vive em secreto lhe atender. Vocês lembram uma passagem lá onde ele ensina aos apóstolos a como orar? Onde ele diz, não sejam como esses hipócritas que ficam por aí nos templos repetindo palavras. Aí ele diz o seguinte, mas entre para o seu quarto, feche a porta do seu quarto e ore em secreto, que o Pai que vive em secreto lhe atenderá. Então o que você tem que fazer? Aqui você vai viver o processo da transformação. Quais são as ferramentas para você convidar o universo para se manifestar através de você? A oração, você saber a orar de verdade. A visão, a enxergar milagres, a enxergar, porque aquilo que você vê não é o que existe na verdade hoje. Hoje você vê o que existe na sua mente. Mas o que vai acontecer quando não existe mais condicionamento mental? Você vai começar a ver de uma maneira diferente. Então, o que você vai ver? Você vai começar a ver a essência das coisas. Então, você vai aprender a oração, através da oração, a convidar o universo a se manifestar através de você. Você vai aprender a usar o poder da visão, da imaginação, da visualização, que são tudo coisas diferentes. A imaginação e a visualização são muito diferentes. Até mesmo a você usar mantras, que muitas pessoas gostam disso. Você ter um mural dos sonhos na sua consciência. E com tudo isso você vai começar a grande transformação. Pense um pouco, até a gente pode fazer uma atividade aqui. Pense um pouco, rapidamente, para ver como você não tem isso definido. Se você pudesse, em que casa você gostaria de morar? Quando a gente pergunta isso, as pessoas têm dificuldade para responder, talvez você não. Em que trabalho você quer trabalhar? Quando a gente pergunta isso, as pessoas nem sempre sabem. Eu não sei, tenho dúvida, eu não sei.
em que ambiente você quer viver? Por exemplo, o fato de eu viver aqui não é por acaso. Estou morando aqui, nessa cidade onde que eu estou morando porque eu escolhi isso a dedo. Um dos lugares mais bonitos do mundo. Um dos lugares mais... a gente... todo dia parece que está no paraíso, mesmo no inverno. Então, como é que você escolheu o lugar que você mora? Aí, que carro você gostaria de dirigir? Você tem isso claro? Então, o que acontece? Essas coisas todas é visão, é imaginação. Essas coisas todas é afirmação. Você nunca pode criar uma coisa que você não tem na sua mente. Quanto você quer ganhar por ano, por mês? Então, a visualização, quando eu chamo a transformação, essas coisas você hoje não pensa porque você vive na mente condicionada, que é uma limitação. Que lugares você quer conhecer? Por exemplo, se você ganhasse uma bolada agora, qual é o primeiro lugar que você iria conhecer? Você tem isso claro? Como seria a vida dos seus filhos? Então, o que acontece? A gente vive tão recluso dentro da nossa limitação mental que a gente só reclama. A gente usa a imaginação para se preocupar, para visualizar desgraças. A gente usa o nosso poder de criar para sentir ciúme, para sentir inveja. Isso tudo é disfuncional. Então, esse segundo estágio é o estágio da transformação, onde a sua vida passa por uma transformação. Eu quero que você faça essa atividade, por exemplo, em que casa você se vê, se você fecha os olhos e pensa numa casa que você quer morar? Em que trabalho você está quando você se vê no melhor trabalho do mundo? Como é o ambiente em que você trabalha? Que carro você dirige quando você sonha em fazer um passeio de carro pelo interior da França, pelo interior da Itália? E isso não são coisas que a gente faz para fazer stories e postar no Instagram. Eu às vezes até faço stories, fiz um ontem, fiz um hoje, de onde eu ando, mas é mais informativo do que você se expor para causar uma impressão. Você faz isso, você até se esquece de tirar foto, de tão ligado que você está com o ambiente. Está entendendo? Existe uma naturalidade, uma espontaneidade, uma ligação tão grande que às vezes a gente viaja, eu e a Fabiana, a gente vai para um lugar e diz assim, poxa vida, a gente podia ter tirado uma foto, esquecemos de tirar uma foto. Por quê? Porque a gente vive o lugar. Então, é esse tipo de coisa quando você se liberta do falso eu. Anote essa passagem bíblica. Tá? Se você acha que o que eu estou falando é bobagem, anote essa passagem bíblica. Marcos 11, 24, mas tem que ser a Bíblia King James. Eu não olhei as outras. Bíblia King James, que é uma Bíblia mais usada, tá? Na passagem, Jesus falando, ele diz o seguinte, portanto vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebeste, e assim se sucederá. O que ele quis dizer com isso? Se você pedir uma coisa ao Pai, você tem que agir como se você já tivesse isso. Que aí você vai receber. Isso é uma coisa difícil para o falso eu entender, porque parece que Jesus está querendo nos enganar, dizer assim, você tem que fingir que você tem algo que não tem, que aí você vai receber. Isso é o falso eu. O que Jesus está dizendo aqui, tendo fé, significa o seguinte, a fé é você viver, a fé ela nasce de você viver da sua essência. E em essência, você verdadeiramente já tem tudo. Por quê? Porque a sua essência é uma conexão direta com tudo.
Então, quando você vive da essência, Jesus não está dizendo que você tem que fingir que você já tem. Quando você vive da essência, você vive no estado de plenitude e da abundância. E ali você já tem tudo. Só que isso não pode ser uma coisa que a mente pensa. Isso tem que ser uma coisa que sente. Você tem que ter fé nisso. A fé não... Você não pode duvidar diante da fé. E a mente é dúvida, 1000%. Então, a transformação é você passar a viver por esse estado de fé, onde você já sabe que você tem tudo. É só manifestar. Então, você precisa aprender a como fazer isso. A manifestar o que você quer. Isso tem um processo. Que é isso que eu já falei. A oração, a imaginação, a visualização... Todas essas coisas. E uma vez que você chegou nesse estágio da transformação, aí você chega para o último estágio. O último estágio, tá? Ruptura é o primeiro, transformação é o segundo e o terceiro é o da transcendência. O que é o estágio da transcendência? Aqui você vai aprender 4 princípios que você vai viver, tá? O primeiro princípio é o princípio do poder criador. O segundo é o princípio da criação consciente, quer dizer, você é o criador. Aí você cria de maneira consciente, então é a criação consciente, o princípio do desapego e da permissão. Quando você cria alguma coisa, você precisa se desapegar a ele, a essa coisa, porque se você se pegar, você transforma isso num falso eu. Então você precisa aprender o princípio do desapego e da permissão, e você precisa aprender e viver um outro princípio, que é o princípio da criação segmentada. Esse é mágico. Esse é mágico. É assustador o poder que existe em você. É assustador a transformação que acontece quando você, por exemplo, aprende. Quando você aprende, por exemplo, o que Krishnamurti diz aqui, a primeira e a última liberdade. Porque aqui você começa a conhecer a liberdade. Se até hoje você acha que é livre, eu achava que eu era livre, mas assim, você começa a conhecer a liberdade. A liberdade significa uma coisa muito diferente do que aquilo que nós imaginamos. Você começa a conhecer a verdadeira alegria. A alegria como um estado natural do ser. A vida, ela começa a ficar divertida. A vida é para ser divertida. A vida é um jogo, é uma diversão. Você sofre quando você não conhece as regras. Imagina se você fosse um motorista de Uber, você tivesse que ganhar a vida como Uber e você não conhecesse as regras do trânsito. Você trabalharia duro o dia inteiro para ganhar R$500, mas no final do dia você pagaria 800 em multas. É assim que você vive quando você não conhece as regras do trânsito. E é assim que acontece quando você não conhece as regras da vida. Então a vida, no estágio da transcendência, ela se torna espontânea, leve. Você agora vive a transcendência. Você transcende a identificação com a mente. E você tem total liberdade sobre ela. Aquilo que é muito maior do que você, mas que ao mesmo tempo é você, aquilo que nós falamos na aula 1, passa a se manifestar espontaneamente através de você. E aqui você não precisa de mais nada, você não tem a noção, a sensação de falta, você não precisa mais nada,
Você já é pleno, já é abundante, mas você tem o poder de criar. E você tem o poder de criar tudo que lhe convém, sem grande esforço. A única coisa que você precisa fazer é o que você aprendeu no estágio 1 e 2, que é, na verdade, nada mais e nada menos do que o alinhamento da atenção e da intenção. E esse é o jogo. Você joga uma intenção, a intenção, vou criar isso. E aí você usa a atenção para criar isso. A intenção estrutura as bases para que a vida, o fluxo da vida, da criação, aconteça de uma maneira tranquila, espontânea e natural. Você faz todo esse movimento de maneira consciente. Você começa como você agora, você está conectado entre o não manifesto, que é a vida, a consciência, e o manifesto, que é o mundo da forma, você agora começa a mergulhar no mundo do não manifesto e você traz aquilo que você quer para o manifesto. Tudo para tornar esse mundo um lugar melhor. Você se torna a transcendência. Na transcendência, você se torna luz. Você agora é luz. Então, esses são os 3 estágios. Nesse último estágio, você passa a viver isso aqui, ó, que o Robert Thurman fala. A vida infinita. Ou o que a Caroline Myss fala. Você entrou no castelo. Ou o que o Aldous Huxley fala. Agora você conheceu o divino que existe em você. E aí passa a existir uma harmonia, passa a existir um equilíbrio entre o interior e o exterior. E você, através desse equilíbrio, você consegue criar o que você quiser. Mas não há mais necessidade de criar coisas, porque isso vai engrandecer a sua noção de eu. Então você cria aquilo que você quiser. Mas como não há necessidade, não há resistência. E como não há resistência, as coisas se manifestam sem esforço, livremente. Você está livre. Você encontrou a primeira e a última liberdade. Então esses são os 3 estágios, tá? Esses 3 estágios, eles são, na verdade, 8 passos. Primeiro estágio são 3 passos, o segundo estágio são outros 3 passos e a transcendência são 2 passos. Só que assim, ó, o que você precisa entender? Isso não é uma coisa que vai acontecer num estalar de dedo, até poderia, mas há uma consciência a ser trazida à tona. E tudo que nós vimos até aqui, as 19 leis, elas só servem para uma coisa. A gente pavimentou a entrada para o que eu chamo da regra 20, que é a criação consciente. A regra 20 é a criação consciente. A regra 20 diz o seguinte: crie a sua realidade de modo consciente. E é isso, a criação da nossa realidade consciente, que é o que nós vamos começar a fazer agora na quinta-feira. Na quinta-feira dessa semana agora, nós vamos começar um estudo de 9 semanas, onde você vai entender tudo o que é preciso para criar e passar por cada um desses 3 estágios. A ruptura, a transformação e a transcendência. Vão ser 9 semanas. É o que eu falei ontem de noite. Lembram? A lagarta, primeiro a gente precisa
a ruptura do falso eu, a transformação do casulo para transcender da lagarta para a borboleta. Isso nós vamos começar na quinta-feira agora. Um programa que se chama Vida Sem Limites. Vida Sem Limites. São 9 semanas. Toda semana nós vamos nos debruçar durante 3 semanas para passar um estágio, outras 3 semanas para passar outro estágio e 2 semanas para a gente fechar a transcendência. Então, se você está pronto para essa jornada incrível, se você não quer ficar só na entrada, no pavimento da entrada, se você não quer... Porque isso que nós vimos já mudou muita coisa para muitas pessoas. Eu recebo centenas de depoimentos. Mas isso não é nada diante da transformação que vai acontecer. E esse programa, Vida Sem Limites, é o primeiro. E aí você pensa, mas o que ele tem de diferente dos outros? Ele é completamente diferente. Completamente diferente, por quê? Porque é pela primeira vez que eu consegui terminar de estruturar, de escrever todo esse projeto. Tanto é que eu vou fazer essa uma turma, tá? Hoje é a última live. Talvez eu vou fazer uma live amanhã ou depois ainda para lembrar. Mas a partir na terça-feira eu estou viajando e aí eu vou ficar só com essa turma 100% focado durante 9 semanas e com o Clube dos 5%. Não vou por um bom tempo, não vou estar aparecendo muito no Instagram, principalmente com lives, por quê? Porque eu vou me focar em terminar o meu próximo livro, que está super atrasado. Então essa é uma das últimas oportunidades que você tem para fazer esse programa, para fazer uma mentoria comigo, se você nunca fez, e você já vai fazer a melhor mentoria que eu preparei na minha vida, que é Vida Sem Limites. Para quem já fez uma mentoria minha,